como é bom estarmos aqui com o propósito de estudarmos a palavra de Deus, reconhecendo que, assim como o nosso corpo precisa de alimento físico, a nossa alma precisa de alimento espiritual. E o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Ela que nos auxilia, ela que nos ajuda a compreender os propósitos de Deus e a andar mais em comunhão com o Senhor. E nós sabemos que a própria palavra diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas sim o homem espiritual. Então nós sabemos que nós precisamos da orientação, direção do Espírito Santo para entender e compreender a Sagrada Escritura. Porque o Espírito Santo, ele tem a finalidade de consolar, ele tem a finalidade de guardar, e ele tem a finalidade de convencer, auxiliar as pessoas a compreender a palavra de Deus. E nós estamos, nesta manhã, diante de um texto, de um ato que já fora concluído, já aconteceu. E nós vamos refletir e analisar o que nós podemos tirar deste fato, lição para nós, nesta vida. Porque nós sabemos que diz a Bíblia que toda a Escritura, ela é o quê? E ela é o quê? Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela vem ao nosso encontro para nos moldar, para nos auxiliar a estarmos segundo a vontade de Deus. Sabemos que nós somos fracos, somos falhos, porque estamos em um corpo pecaminoso, estamos numa estrutura terrena, mas temos em nós o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia a buscar as coisas de cima. E quando nós olhamos para a carta de Gálatas, lá em Gálatas fala que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos o quê? Duas o quê? Duas naturezas. A natureza velha e a natureza nova. A natureza velha é a da carne. E a natureza nova é o quê? É a do Espírito. E lá fala, aquela que for mais alimentada, esta prevalece. Então nós, pela palavra, conhecemos e sabemos que nós precisamos de estudar a Bíblia Sagrada, de buscar mais a palavra de Deus, para estarmos mais diante do Senhor, em espírito, e não satisfazendo a carne. E nós vemos também que a Bíblia nos diz que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É uma pergunta que foi feita dentro da Bíblia. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, para pregar. E ele não só apenas enviou para que eles pregassem o Evangelho, mas ele fez algo extraordinário, deu uma ordem para eles dizendo, permanecei na cidade. E o Senhor Jesus já estava subindo para o céu. E ele falou, permanecei na cidade, até que do alto seja o quê? Revestido de poder. E vós me sereis testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então era para eles saírem e pregarem o Evangelho em todos os lugares da terra. Mas então nós vemos o que fala a história na Bíblia Sagrada. Mas antes de nós entrarmos nessa nossa lição aqui, eu gostaria de voltar um pouco no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, que vai narrar uma história de um homem chamado Estevão, o primeiro mártir, ou o primeiro homem a morrer por pregar o Evangelho. E diz o versículo 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e Estevão, cheio de fé e
de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Vamos parar aqui. Como já é conhecido de todos que aqui estão, acredito, porque temos estudado isto, o Senhor Jesus Cristo, ele veio com a finalidade de trazer a salvação para toda a humanidade. Mas Jesus, ele não teria como dar a salvação ao homem se ele não morresse na cruz do Calvário. E ele então foi humilhado, desprezado pelos homens, foi posto ali na cruz do Calvário. E ali, estando naquela cruz, chegou ao momento que a multidão falou: olha, se você é o Cristo, desça da cruz, iremos crer em ti. E de igualmente modo, um ladrão que estava em um de seus lados também falou: olha, salva-te a ti e a nós também. Mas Jesus sabia que se ele descesse daquela cruz, não haveria salvação para nenhum de nós. Mas Jesus então, ele concluiu, ele completou a obra da nossa salvação ali na cruz. Quando ele passa por aquele sofrimento e chega naquele momento em que ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado. A obra da nossa redenção. Porque a nossa salvação dependia de Jesus Cristo. E então Jesus, ele vai até a cruz do Calvário e cumpre aquilo que o Pai determinou para ele. E Jesus então, ele vai à cruz, ele morre, ele é sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscita. Mas o Senhor já não estava mais aqui nessa esfera, humanamente falando. Mas quando nós puxamos um pouco atrás, ele preparou os seus discípulos. Ele, sabendo que estava chegando a hora de ele ir à cruz, ele convocou os seus discípulos e falou com eles mais de perto, somente com eles. Dando instruções, dando conselho e dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E muitas outras palavras o Senhor falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. E o Senhor foi dando instrução, dando ensinamento, falando: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão divulgar por todo este mundo a palavra. E Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, nós conhecemos pelas Escrituras que ele ficou por 40 dias ainda nesta terra, aparecendo aos discípulos. Mas quando chega 50 dias depois que Jesus morreu na cruz, é cumprido uma profecia. Porque desce o Espírito Santo no dia de Pentecoste e ali nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizendo que isto é ilusão e diz que a igreja nasceu desde a eternidade. Mas faz uma confusão. O propósito da igreja já existia no coração de Deus desde a eternidade. Mas a igreja de fato veio a existir neste mundo no dia de Pentecoste. Cumprindo aquilo que Jesus falou: olha, ficai na cidade até que do alto seja revistado do poder. E o profeta Joel, embora ali não cumpriu aquela profecia ao todo de Joel, porque ali começou a profecia de Joel, mas ainda ela vai se cumprir no futuro. Mas ali na própria palavra fala que bem disse o profeta Joel que os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão e terão visões.
falando concernente àquele momento em que o Espírito Santo desceria e formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é interessante em ver que naquele momento em que é inaugurado a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é um templo formado de parede, de tijolos, mas é um organismo vivo de pessoas que creram e aceitam Ele como único e eterno Salvador. E nós vemos que quando ali então inicia a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Pedro com ousadia na palavra, pregando a palavra com ousadia, um homem que não era estudado, um homem que era pescador, mas um homem que estava cheio do poder do Espírito Santo. E ali ele pregava com ousadia a palavra de Deus. E o que aconteceu com a pregação que Pedro discorria ali naquele momento? Uma conversão em massa. 3.000 almas se convertem rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo e aceita Ele como único e eterno Salvador. Mas vemos que ali havia aquela maravilha, aquela manifestação de poder do Espírito Santo. E havia muita gente ali em Jerusalém, porque era a festa do Pentecoste. E quando ali se aglomerou aquela multidão para ver o que estava acontecendo, porque ali estava sendo pregado a palavra de Deus em vários idiomas daquela época. Outro ponto em que muita gente faz confusão, dizendo que existe dom de línguas, mas se esquece que o dom de línguas é saber interpretar uma outra língua de outra origem sem ter estudado ela. E a Bíblia vai enfatizar, falar muito sobre isso. Então é real que naquele momento em que estava ali pregando a palavra, eles admiravam e falavam: como pode nós ouvirmos esses homens falar em nossa própria língua materna as grandezas de Deus? É porque Deus queria que todos ouvissem a sua palavra. E ali estava sendo anunciado Jesus Cristo, o Filho de Deus. E houve então aquela conversão. Mas sabemos que ali houve muitas murmurações. Muitos chegaram a falar: esses homens estão embriagados. Mas Pedro falou: não estão embriagados. O que vocês estão vendo aqui é a ação do Espírito Santo. E vamos adiantar. E caminhando então um pouco mais à frente, depois que a igreja é formada, já tinha um bom grupo de pessoas que temiam ao Senhor Jesus Cristo. Mas ainda o Senhor queria, como ainda quer hoje, que ainda pessoas se convertam e sejam inseridos à igreja dele. E quando nós olhamos para versículo 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, vai falar de um homem que estava pregando a palavra de Deus. Um homem que estava cheio de fé e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas este homem, ele estava pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo como Salvador. E diz a Bíblia que este homem era ousado no falar, ao ponto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Mas houve algo ali, no momento em que Estevão estava pregando a palavra. Porque diz o versículo 11 do capítulo 6. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Vemos o que aqui? Vemos uma religião tentando calar a verdade. Vemos aqui homens religiosos, mas que não estavam aguentando ouvir a verdade, não estavam aguentando ouvir a palavra de Deus. E o que Estevão estava anunciando? Anunciando que aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário é o Filho de Deus. E ele tinha morrido na cruz para salvar o pobre homem pecador. Mas aqui eles estavam tentando resistir a Estevão. E diz a Bíblia que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Porque Estevão estava pregando não por si mesmo, mas sendo ousado pelo Espírito. E vemos que
os anciões, os escribas, então, o que fizeram? Eles fizeram um movimento. Eles começaram a fazer com que o povo se voltasse contra Estevão. E diz o versículo 13 que eles apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Eles começam a argumentar e dizer: olha, este homem está falando contra a lei, este homem está falando contra Moisés, este homem está falando contra Deus. Mas não é isso que ele estava falando. Ele estava anunciando Jesus Cristo como Salvador. Mas eles não queriam ouvir, eles não queriam aceitar. E por que eu falo isso, irmãos? É para a gente ver como foi difícil lá no período da igreja primitiva, como os irmãos sofreram para pregar o Evangelho, como os irmãos sofreram para anunciar a pessoa de Jesus Cristo, não somente em Israel. E nós conhecemos a história. Quantos morreram por pregar o Evangelho? E aqui está Estevão, o primeiro que morre por pregar o Evangelho. Mas Estevão não estava preocupado com isso, mas Estevão queria pregar, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ao ponto em que quando eles o apedrejaram, ele não estava preocupado com aquilo, mas estava olhando para cima. E ele diz o quê? Quem lembra o que Estevão disse quando ele viu? Mas o quê? Olha que maravilha. Olha que prazer fantástico para um homem. Ele está ali pregando a palavra, mas os homens não querem ouvir e começa a apedrejar Estevão. E Estevão então olha para cima e vê o céu aberto. É uma maravilha. E nós vemos o quanto homens sofreram para que nós hoje estivéssemos aqui. Pessoas se entregaram para pregar o Evangelho, para anunciar essas boas novas de salvação, para que nós pudéssemos se salvar. E quando nós olhamos para o capítulo 7, Estevão então vai discorrer esta pregação, vai começar a elaborar, falar, anunciar, vindo lá de Abraão, quando Deus chama a Abraão, forma uma nação, dá uma terra, e Estevão então vai discorrer, falando a história de Abraão. E vai chegar no ponto de anunciar Jesus Cristo que veio, e ele foi designado por Deus para poder salvar o homem. E quando nós vamos então caminhando, aí então vai chegar no capítulo 8, do qual foi proposto para estudarmos, em que narra o versículo 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então nós vemos que o capítulo 8, no versículo 1, vai narrar dizendo que Saulo consentia na morte de quem? Na morte de Estevão. E eu não vou entrar aqui na história de Saulo ou de Paulo, porque é uma lição que está mais à frente. Mas vemos que Saulo estava ali, consentindo na morte daquele homem que é Estevão. E ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E é o que nós vemos que narra este texto. Porque diz o versículo 3 do capítulo 8. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aqui ele estava perseguindo. E quando nós olhamos para a vida de Saulo ou de Paulo, o que ele era? Quem era ele? Diz a Bíblia que ele era um homem conhecedor da lei. A Bíblia fala que ele era um homem religioso. Ele era um homem zeloso. E ele estava fazendo algo achando que estava servindo a Deus. Porque ele achava que essas pessoas que seguiam a Cristo eram pessoas que estavam alvoroçando uma cidade e eram pessoas bagunceiras. Por quê?
porque eles entendiam, assim como Saulo também entendia, que Jesus não era filho de Deus, porque Jesus fora maldito. Não é isso? Porque diz a Bíblia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era o quê? E Jesus se fez maldito por cada um de nós. Então, eles pensaram, como pode um homem sendo amaldiçoado, um homem maldito, dizer que é filho de Deus? Então não compreenderam. Então, Saulo aqui, ele estava perseguindo aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz que ele matava, ele prendia, ele assolava, ele arrastava, ele fazia barbaridades. Mas sabemos o que Deus fez na vida desse homem. E não vamos entrar então, como eu já falei, na vida desse homem, porque é a lição que está para frente. Mas entramos no foco aqui, que diz o versículo 4 do capítulo 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Agora vemos aqui algo. A igreja, quando iniciou, ela teve a sua dificuldade, porque teve homens que foram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como ainda hoje é. Agora, o porquê que vem esta perseguição sobre a igreja e eles são dispersos por toda a terra? Eles se acomodaram. Eles ficaram somente em Jerusalém. E a ordem de Jesus foi o quê? Para eles irem, para eles se espalharem e fazer discípulos. Então, os discípulos que se tornaram apóstolos, eles tinham que ir e fazer discípulos, e os discípulos fazer o quê? Discípulos. Então, isso é uma engrenagem. É um falando para o outro e o outro falando para o outro, e assim vai. É assim que funciona a engrenagem. Então, os apóstolos pregaram, foram usados, e pessoas se converteram, mas começaram a ficar somente em Jerusalém, somente naquele local. Então vem esta perseguição sobre eles. Agora é interessante em ver que quando Jesus Cristo foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Eles correram e se trancaram, ficaram com medo. Agora, aqui, nós vemos o inverso. Quando vem a perseguição sobre a igreja, eles são dispersos, exceto os apóstolos. Mas aqueles que creram foram dispersos. E o que eles faziam? Se escondiam? Por onde passavam, anunciavam o evangelho. Da Síria, né? Essa igreja foi fundada pelos judeus que foram dispersos e foram espalhando o evangelho e gerando cristãos, né? Até que se formou a igreja da Síria, que depois teve Paulo e Barnabé, né? Enviaram ele para suas viagens. Aí vamos refletir um rapidinho aqui. Se de repentemente surgiu uma lei aí no nosso país que não vai poder ninguém professar que é um cristão, não vai poder ter uma porta como essa aberta para se ajuntar como igreja, então vai haver uma dispersão. E aí, como é que vai ficar? Será que vamos nos esconder nas nossas casas ou vamos pregar o evangelho, mesmo sabendo que é proibido? E nós sabemos que isso acontece, isso existe na igreja perseguida, em países aí fora, em que não se pode pregar o evangelho, não se pode ter uma Bíblia e nem tampouco ter uma porta como essa aberta. Sabemos que tem país aí assim. E se chegar em nosso país? Será que nós seremos como os discípulos lá atrás? Fugiremos e esconderemos em portas trancadas? Ou seremos como esses aqui, que foram dispersos pela perseguição, mas por onde passavam, anunciavam o evangelho? Isso é algo a pensar, cada um de nós. E eu fico maravilhado quando eu vejo algumas histórias de algumas casas de orações que surgiram dessa maneira,
de irmãos que saíram de suas terras natais e chegaram em determinado lugar em que havia uma idolatria tremenda, mas começaram a pregar o evangelho. E pessoas se converteram, pessoas se chegaram ao Senhor. Ali em Carangola, Conceição, naquela região, toda a história é essa. Uma família bela que chegou naquela região. E onde eles moravam, eles convidavam pessoas para irem à sua casa para ouvir a palavra de Deus. E houve muitas conversões naquela época. Fazendeiros, pessoas importantes. Isso é maravilhado em ver que pessoas no passado trabalharam, dedicaram-se à obra do Senhor. E sabe o que me dói, irmãos? Que às vezes nós chegamos, conhecemos a verdade, somos salvos hoje, pegamos tudo preparado, pegamos já o evangelho sendo divulgado, pegamos já um local preparado para nós reunirmos, e o que nós estamos fazendo? Nada. Às vezes estamos destruindo o que já está pronto. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque a nossa finalidade é testemunhar, é anunciar. E tem pessoas que acham, mas eu não tenho o dom para ir na frente da igreja para pregar. Testemunhar, divulgar o evangelho, não é apenas falar, mas é viver o evangelho. Porque diz que uma pessoa, ele pode falar bem melhor o evangelho com o seu testemunho do que com palavras. Porque às vezes nós falamos, mas se a nossa vida não conta a dizer com aquilo que eu falo, não tem efeito. Então isso é muito sério. Por quê? Porque a minha vida, ela tem que ser uma vida de testemunho, divulgando que eu sirvo ao Senhor, divulgando que eu sou diferente. E quando eu olho para a história de Eliseu, quando Eliseu chegou em uma certa cidade, uma mulher olhou e falou para o seu marido: vamos fazer um quartinho de pedreiro em cima para aquele homem, porque eu vejo que aquele homem é o quê? Um santo homem de Deus. Então ela olhou, ela viu aquele homem e falou: aquele homem é um santo homem de Deus. Então isso é muito sério, irmãos, para cada um de nós. Será que quando nós passamos pela rua, será que alguém pode apontar e dizer: ali vai um servo de Deus? Isso é muito sério. Porque, infelizmente, estamos em uma era, em um período, em que quando nós olhamos para fora, lá no mundo, e isso dizendo em geral, nós vemos muitos cristãos quando dizem, mas quando nós olhamos, nós não conseguimos identificar, porque estão igualzinho o mundo. Isso é triste, porque não estão dando testemunho daquilo que professam. E quando nós olhamos no período da igreja primitiva, os irmãos, eles tinham ousadia, eles eram usados de fato pelo Espírito, e eles se entregavam para poder fazer a obra do Senhor. E Estevão, então, ele estava sendo usado para poder anunciar. E vemos que veio, então, esta perseguição. E dispersou os irmãos para que eles fossem e anunciassem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E outro ponto interessante aqui é que no versículo 5 do capítulo 8, já vai narrar uma outra história, porque vai falar: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vai falar de um homem chamado Filipe evangelista. Um homem que saía pregando o evangelho. E é interessante em ver nessa história aqui, em que Filipe estava pregando na cidade. E pessoas estavam se convertendo. Pessoas se achegavam para ouvir. Mas quando nós chegamos um pouquinho mais à frente aqui, vamos ver que o Espírito Santo dá uma ordem a Filipe: Filipe, saia da cidade, vai para o deserto. Olha só, Filipe estava dentro da cidade pregando para várias pessoas. E agora ele recebe uma ordem pelo Espírito para sair do meio daquela multidão para pregar. Apenas para quantas pessoas? Uma pessoa só. Olha como é que é as coisas de Deus. Mas o que fala a Bíblia? Que uma alma... E Deus queria salvar aquele eunuco. E Deus usou Filipe para que fosse lá e pregasse o evangelho. Então Filipe saiu ali daquele momento, daquela situação em que pessoas estavam se convertendo, para ir lá e falar a apenas um.
nos conta uma história que ele se tornou de fato um grande pregador do evangelho na sua terra de origem. E se espalhou o que aconteceu com ele. E vemos que na vida desse homem, ele teve sede de conhecer, porque ele estava lendo uma profecia. E Filipe, então, pareia, porque o Espírito falou, pareia neste carro. Olha só, o carro andando, e não é um carro como hoje, sabemos disso aí. Era um carro de animais, mas estava andando, uma carruagem. E Filipe pareia, vai correndo ali do lado e pergunta a este homem, você compreende o que está lendo? E ele fala, como eu hei de compreender se ninguém me explicar? E ele convida a Filipe para subir e seguir com ele. E Filipe então vai discorrendo, narrando a história e prega para este homem. E este homem então se converte. Então vemos que houve sede da palavra e ele então ouviu e aceitou. Mas para isso foi preciso que Filipe fosse e anunciasse. Então cumpre aquilo. Como pregarão se não forem, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Dias, a gente vê pessoas que estão sedentas de Cristo, igual estava esse rapaz, né, na carruagem. E às vezes a gente se afogenta e não entra no assunto ou não fala nada, às vezes até por vergonha, né? Privando a pessoa que está com sede de conhecer a Cristo, tentando entender as Escrituras, e a gente às vezes por uma delicadeza nossa, a gente não entrega a mensagem pela qual nós temos o dever, né, de proclamar a Cristo, por conta da nossa vergonha muitas das vezes. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Ela é a nossa bússola que nos orienta. Agora, quando nós olhamos para o mundo, quem é a Bíblia ou a palavra de Deus para o descrente? Somos nós. Não adianta nada um descrente pegar, às vezes, a Bíblia e ele não tiver a direção do Espírito para poder entender. E o que acontece? Então, a pessoa que não crê em Cristo, que não conhece, de fato, o Senhor Jesus Cristo, ele vai observar aquele que diz que crê em Cristo. E se a sua vida, ou a vida do crente, ela der uma diferença que ela tem que dar, a pessoa vai ficar com sede. E vai querer descobrir o porquê que aquela pessoa é diferente. Mas se a vida do crente está igual à do descrente, como é que fica? Ele não vai ter sede. Irmãos, e eu vejo isso e é doloroso. E eu vejo isso lá no meu lugar onde eu estou. Pessoas falam, eu ir lá? Não vou nada, bobo. Tem pessoa lá que está pior que eu aqui fora. E aí? Aí eu falei com o irmão falou, mas será que ele está indo lá para me ver? É errado. Mas infelizmente, a nossa vida é vigiada. Não tem jeito. E o meu testemunho tem peso. Porque se eu dou um testemunho errado, um testemunho ao contrário à palavra de Deus, a pessoa não vai ter sede de ouvir a palavra de Deus. Porque eu estou igual ou pior a ele. Então isso é muito triste. Então isso pesa na nossa consciência. Então isso nos traz uma responsabilidade e um comprometimento com Deus. Porque eu preciso ter um andar. E um andar segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós somos o quê? Embaixadores de quem? De Cristo. E o que um embaixador faz? Representa um país dentro de outro. Porque ele está em um país do qual não é sua origem. E ele está, então, naquele país estrangeiro, representando o seu país de origem. E a Bíblia fala que nós somos daqui da terra. Nós não somos daqui. Somos da onde? Do céu. Porque diz a Bíblia que nós aceitamos Jesus Cristo, então nós agora somos peregrinos e forasteiros nessa terra, e estamos caminhando para a pátria celestial. Então, a nossa finalidade aqui é o quê? É representar o reino de Deus lá em cima. Representar o céu aqui na terra. Então, essa é a nossa função. Às vezes a pessoa está com a sede e a gente, crente, né, a gente tem esse pensamento, às vezes, de querer levar o evangelho para uma pessoa, mas não sabe de que maneira, como é que vai começar a conversa ou como é que vai introduzir uma conversa para falar de Cristo para a pessoa, né? Aí às vezes você chega numa situação que a pessoa já está com sede, já está perguntando e já entra no assunto. Só que aí às vezes por algum detalhe, estou com pressa ou eu não quero
começar a pensar e começar a falar com a pessoa, às vezes com medo de uma discussão, sai fora e ignora aquilo que a pessoa falou, né? Puxou uma conversa sobre Cristo, ignora e vai embora, às vezes tem um detalhe da vida, porque amamos mais a nossa vida aqui na terra e os nossos afazeres e o nosso trabalho, do que às vezes proclamar e ser realmente um embaixador, né, para outras pessoas que estão sedentas, já estão meio caminho andado, só que a gente não fica com, não, foge, né, desse desafio, dessa luta. Isso é muito sério. Então a gente precisa refletir nisso daí. Porque nós precisamos de deixar que o Senhor nos use. Porque nós somos o quê? Um instrumento para servir a Deus. Tem pessoas que falam, eu falo, eu prego, pessoa se converte. Isso é grande ilusão. Porque homem, ninguém converte o outro. Porque quem converte é o Espírito Santo. Mas nós somos apenas usados, quando nós deixamos, pelo Espírito, para poder anunciar a palavra de Deus. E é o que nós vemos aqui. Porque Filipe, ele estava sendo usado para poder anunciar o Evangelho, para falar da palavra aos corações. E é o Espírito Santo que estava fazendo a obra. E pessoas então estavam se convertendo. E quando nós vamos então caminhando, vamos pular aqui a história de Paulo, porque não vamos falar dela, porque é outra lição, já falei já é a terceira vez. Vemos aqui um outro ponto na lição que foi proposta a estudar, sobre Pedro. Pedro recebe uma missão da qual, a princípio, ele achou difícil. Porque vai narrar o texto do qual nos fala, a partir do capítulo 10, sobre Cornélio. Diz a Bíblia que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que fazia esmolas e um homem que orava a Deus. Este homem era salvo? Era Isaac. Cornélio, diz a Bíblia que Cornélio era temente a Deus, Cornélio fazia esmolas e dava esmolas e fazia oração. Este homem era salvo? Não era. Ele temia a Deus, ele conhecia em parte a Deus, mas faltava algo. Isso. E faltava algo. E então o Senhor agora vai trabalhar em cima da vida daquele homem, para que o homem realmente fosse um homem completo diante de Deus. E o Senhor então vai dar ordem a Pedro para que Pedro vai à casa deste homem. E nós sabemos que Pedro, a princípio, ele tentou recusar. Ele não queria ir. Ao ponto em que o Senhor dá a ele uma visão e fala, olha, pega esses animais e mata. E ele vai falar o quê? Senhor, em minha boca nunca entrou coisa imunda. E o Senhor vai falar, olha, o que Deus purificou, não consideras imundo. Então aqui vai entrar outro aspecto mostrando o quê? Que o evangelho, ele é para todos. O evangelho não é um evangelho de exclusivista, não é apenas para um grupo, para algumas pessoas, mas é para todos. Mas sabemos que os apóstolos, eles achavam, eles pensavam que o evangelho, que Jesus Cristo era apenas para Israel, apenas para os judeus. Mas Pedro, obedecendo a ordem do Senhor, sendo orientado pelo Espírito, ele desce à casa de Cornélio. E ali ele pergunta, Cornélio, por que você me chamou? E Cornélio então vai expor a fala. E Cornélio fala, agora nós estamos aqui prontos a te ouvir. E Pedro então começa a discorrer, a falar da palavra e anuncia Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Cornélio se salva.
E é interessante ver, depois que Pedro esteve na casa de Cornélio, e ali houve uma grande conversão, e ali então o Espírito Santo cai sobre os gentios, mostrando que Deus enviou Jesus para todos, e Pedro vê aquela maravilha ali. Só que o que acontece? Depois os outros apóstolos que estavam em Jerusalém, chama a Pedro para quê? Para uma conversa. E repreende Pedro por aquele fato. Aí Pedro vai ter que se expor dizendo, ora irmãos, eu fui. Mas ele falou por que ele foi? Porque o Senhor ordenou, que o Senhor deu uma visão para ele, para que ele fosse e pregasse ali. E vemos que depois que Pedro argumenta e mostra que ele foi sendo orientado e mandado por Deus, eles se alegraram, eles se maravilharam por saber que o Espírito Santo caiu também sobre os gentios, porque a salvação é para todos. E, irmãos, o que isso nos fala? Infelizmente, nós erramos muitas das vezes em achar que nós podemos ser exclusivistas. Achamos que somos apenas um grupo, e esquecemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é casa de oração, ela não é batista, ela não é metodista, ela não é assembleia, ela não é nenhuma denominação. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo, composto de pessoas de várias tribos, povo e nação, de várias épocas ou eras, que aceitam Jesus. Eles se tornam ou fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos separação aqui na terra. Mas diz a Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. E lá no céu não vai ter diferença. Ah, você é da casa de oração, fica ali. Batista fica lá. Não. Diz a Bíblia, e João viu um grande coral, multidão de pessoas juntas, louvando a Deus. Porque lá no céu, qual é o foco? Qual é o objetivo? É servir e adorar a Deus para todo o sempre. E isso é duro em ver, porque nós, homens aqui na terra, nós fazemos divisões, nós fazemos separações. E nós sabemos pela história que o que trouxe divisão foi o homem. Foi o homem que trouxe. Quando Constantino converte e leva o cristianismo para o Império Romano. Ali introduziu coisas que não deveria no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas adiantando a história, mas aí mais à frente, a igreja estava já corrompida, mas de dentro daquele meio levantou-se homens, como Lutero, que conheceu a verdade, olhando as Escrituras, e abraçou a fé. Mas sabemos que, assim como levantou Lutero, levantou muitos outros homens de Deus. Mas, infelizmente, surgiu o que nós vemos hoje. Várias denominações, dividindo pessoas, dividindo grupos. Isso, às vezes, confunde as pessoas que estão lá fora. Porque nós fazemos acepções de pessoas e achamos que somos exclusivistas. E isso é muito sério, porque nós somos o quê? Diz a Bíblia que nós somos um corpo. Não é isso? A igreja é um corpo. E o pé não pode falar que ele não precisa da cabeça. A cabeça não pode falar que precisa do pé. Fala de unidade. Nós precisamos ser unidos. E, infelizmente, estamos chegando em uma época, em uma era, que há muitas divisões, muitas desavenças. E esquecem que precisamos pregar Jesus Cristo como Salvador. Precisamos anunciar a palavra de Deus para que pessoas se convertam, para que pessoas se salvem. Mas uma das coisas que eu vejo que o inimigo tem trabalhado, e isso até mesmo em nosso meio, em meio das casas de orações, é trazer para o nosso meio a contenda, a intriga, a inveja. Aquilo que Paulo viu que havia lá na igreja de Corinto. Os irmãos estavam brigando entre si e não estavam pregando o evangelho. E isso interrompe, isso impede pessoas de se achegar. Porque às vezes pessoas estão lá fora, vão ver, olha, estão brigando lá, para que eu vou chegar lá? E não abraçam a fé. Então nós vemos aqui que esses homens, no passado, sofreram para anunciar o evangelho. E eles se entregaram de fato para pregar. Assim como Estevão. Assim como Pedro foi usado. Vemos que esses homens se propuseram a deixar-se ser usado pelo Espírito para que pessoas viessem a
aceitar Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Porque este é o foco. E uma das coisas, irmãos, por que Jesus Cristo ainda não veio para arrebatar a sua igreja? Nós estamos vivendo em quê? Na paciência de Deus. Deus está tendo paciência com este mundo. Está querendo que homens se convertam. Porque Deus não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. Deus quer que todos se convertam. Mas como é que o ímpio vai se converter se ninguém for lá e pregar para ele se converter? Então precisa de nós pregarmos e falarmos. Então se eu não consigo falar com as minhas palavras, que eu fale com as minhas ações, que eu fale com o meu testemunho, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E vamos fechar aqui. Conheço uma pessoa que ele reluta em ouvir a palavra de Deus. Ele fala, não vou lá não. Vocês me convidam, mas não vou não. Aí a gente pergunta por quê. Ele fala, não vou não, porque o meu pai pregou muito. E o final na vida dele foi com um litro de cachaça debaixo do braço, na porta do botequim. Então a gente vê que de fato o pai dele falava, mas o pai dele não se converteu. Não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ele foi um convencido, mas não um convertido. Porque terminou o fim lá na sarjeta, lá no mundo, fazendo coisas que desagradam a Deus. E isso refletiu em quê? Refletiu em seu filho. Porque seu filho hoje, ele não quer ouvir a palavra. Por testemunho do seu pai. Isso é doloroso, irmãos. E quando nós olhamos na Bíblia, que diz lá, que quando uma pessoa crê, a casa também se converte, não quer dizer que por uma pessoa se converter, todos se salvarão. Não, é pelo testemunho daquela pessoa, da casa, outros vão chegar ao conhecimento da verdade. E isso é o que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos falar, precisamos testemunhar. Agora, se vai se salvar, aí já é com Deus. Porque é o Senhor que faz a obra, é o Espírito Santo que trabalha para a conversão de pessoas. Que nós possamos realmente sair daqui meditando nisso e refletindo que essa história do passado, ela está sendo ventilada hoje para nos servir de alerta, que nós precisamos nos preocupar com a pregação do Evangelho, com o anunciar a palavra de Deus, para que pessoas se convertam. E isso é importante porque Deus quer salvar a todos. Embora muitos não querem se salvar, mas Deus quer salvar a todos. Quando você falou que Deus não está demorando para voltar, mas Ele tem paciência, né? Ele quer que todos se salvem. Eu também, quando eu escutava esse argumento, eu achava uma coisa que era mais uma conclusão que se chegaram. Mas eu vi, né, olhando, vi que tem escrito na Bíblia, né, essa passagem, porque às vezes a gente pensa, 2000 anos se passaram, né? Muitos vão morrendo, esperando Cristo voltar, mas não volta, e como é que fica isso? Aí Pedro, né, falando sobre isso, ele vai falar, né, que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, né, de voltar, como alguns o julgam, mas ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? Isso é a misericórdia do nosso Deus, por isso que está prolongando os nossos dias aqui, né, e antes dele vir se encontrar conosco. Porque Deus, ele tem um tempo certo dele agir. E a Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são nossos. E o tempo de Deus não é o nosso. Então Deus tem um tempo certo. Uma coisa é certa, ele vai agir, como ele está agindo sobre esse mundo. E o que nós aguardamos, o que nós esperamos, é a volta de Jesus Cristo em nuvens para arrebatar a sua igreja. Aí sabemos que daí para frente vai cair o juízo de Deus sobre essa terra. Então Deus está sendo paciente com os homens, para que os homens se salvem. Mas sabemos que pela palavra, infelizmente, diz a Bíblia que o homem vai de mal a pior, porque o mundo vai caminhando de mal a pior. Vemos que o homem está distanciando de Deus, e é triste em ver que, além de falar e ver que o homem lá fora, que não crê em Jesus Cristo, está distanciando mais de Deus, muitos cristãos estão largando a fé. E isso nós temos visto em todos os lugares. Até mesmo ali em Conceição, em um lugar que era difícil ver uma coisa dessa, estamos vendo coisas tristes.
pessoas que dizem que se converteu, estão lá animadas, daqui a pouco estão lá no mundo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí você fica, peraí, será que se converteu? Você fica preocupado. Mas a gente não pode julgar, porque quem julga é Deus. Mas isso não é triste, isso é preocupante. Mas a Bíblia fala o quê? Que haveria um tempo de apostasia. E a apostasia ela não sai de fora, ela não sai ela não vem de fora, ela sai de dentro. Ela sai do meio do povo de Deus. E isso é muito sério. Então eu preciso de refletir, eu preciso de analisar, e eu preciso de estar atento para não cair e para não ser uma pedra de tropeço. Porque Jesus falou, é inevitável que não venha escândalos. Mas ai por meio daquele o qual vem. É melhor que marre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar, porque vai ser duro para ele. Então isso é muito sério, irmãos. Aí eu vejo pessoas falando, a vida é minha, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Não é bem assim que funciona, não. Porque no dia em que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu marquei, ou eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu entreguei para Ele a minha vida. Então eu entreguei para Ele a direção da minha vida. Então eu tenho que deixar que Ele dirija a minha vida. Mas às vezes eu mesmo estou querendo dirigir a minha vida. E sabemos que a nossa tendência é caminhar por caminhos errados. Que Deus nos abençoe. Amém.